Boa noite. Boa Oi, noite. Ana. Olá. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Ah, tá, porque eu não estava te ouvindo. Oi, gente. Hoje nós vamos fazer uma live, né? Essa live foi proposta, na verdade, um tema para a gente, né? Está fazendo. Então, a gente vamos fazer essa live hoje. O nosso grupo está tudo entrando agora, né? Estou fazendo aqui um teste com a Ana, ela também faz parte do grupo, eu, ela, mais três. Vamos esperar mais um pouquinho. Começamos então 19 uma, 19 duas, né? Uhum. Então vamos lá. Ana, pode ir apresentando, se você quiser. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Letícia, né? Sou acadêmica da enfermagem do Univag. Meu grupo é composto pela Lana, pela Sara, pela Delanir e pelo Pedro, que também estão na live aí. Então, o nosso tema é sobre cuidados com a gestação puérpero e amamentação em meio da pandemia. Também trouxemos duas profissionais da saúde, né? Que é a Marília, né? Marília Belmonte, Isso, isso, e Bruna Gattiboni, que ela é enfermeira. E a Marília, ela é fisioterapeuta pélvica. isso mesmo. Elas estão também na sala e ela vai entrar falando sobre um pouco, sobre tudo, Tá, sobre o que ela trabalha, tudo mais. isso. Então vamos lá. Gente, vai ser um bate-papo, tá? As perguntas, nossos colegas estão responsáveis aí no chat para estar anotando as perguntas. Vamos estar perguntando para ela no final, né, da contribuição de cada uma delas. Caso não respondermos todas as perguntas, a gente vai estar direcionando no final vocês para o contato delas certinho, tá bom? Aí qualquer coisa pode ir comentando aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá então chamar a Marília. Só um pouquinho. Olá, Oi, Marília. boa noite. Boa noite. Como Ah, tudo bem? Deu certo? Estão me ouvindo bem? está ouvindo ela bem, gente? Eu estou 100%. Tá Dá ótimo. um, dá Isso, um joinha aí pra gente, para certificar se o som tá bom, se não tá tendo eco. isso mesmo. Boa noite, Alana. Boa noite, Marília. Vamos lá, então. Acho que está tudo certo, né? Isso. A Sara respondeu, a Decira também. Tá aí, ó. Ah, que bom. Tá ótimo. Tá ótimo, Tá, então ótimo. vamos lá. Como a Ana, né, apresentou você, apresentou a Bruna, que também vem depois. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo e sobre o cuidado, né? Os cuidados com a gestação, puerpério e amamentação em meio à pandemia. Acredito que seja um assunto bem importante, né, Marília, para estar comentando, orientando, principalmente para quem está gestante ou pretendendo estar gestante. Sim. Mas fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, apresenta para a gente e o que você tem para contribuir referente a esse assunto.
Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Me senti muito honrada de estar aqui contribuindo com um pouco e parabenizar essa ideia de vocês, né? Já estão trilhando um grande caminho em meio a essa realidade tecnológica, né? Isso aí, os alunos, na verdade, é onde tudo começa, na faculdade. Então, parabéns a vocês também, viu, por essa iniciativa. Espero que vocês inspiram aí outros alunos em outras faculdades também, né, para terem essa iniciativa. Porque o mundo hoje está na tecnologia, né? O mundo hoje está na internet. Então, é o meio mais fácil de disseminar ensinamentos e aprendizados, né? Bom, deixa eu me apresentar, então. Eu sou Marília Belmonte, sou casada, tenho um filho lindo de 7 anos, que é o João Pedro. Eu já estou, né, formada já há 16 anos, com a graça de Deus, formei pela Universidade de Cuiabá. Mas essa área pélvica, né, como esqueci, eu não me recordo o nome da outra aluna que me apresentou, Ana. Disse que eu sou fisioterapeuta pélvica, e de fato, só que essa especialidade veio aparecer aqui na minha carreira há mais ou menos uns 3 anos, tem pouco tempo, porque embora eu tenha tanto tempo de formada, mas minha primeira área de atuação foi a área hospitalar. Eu fiz um concurso, fiz várias especializações na área e isso me trilhou por esse caminho, o qual eu também amo de paixão. E até hoje eu atuo nessa área. Mas depois que a gente se torna mãe, casa, né, tem toda uma família, aí as nossas prioridades mudam e o meu amor pela minha profissão deu aí um ar novo por meio da fisioterapia pélvica, né? Que eu conheci, tive o prazer de conhecer desde a minha gestação e eu me encantei, né? Tanto que eu estou aqui hoje falando tanto dessa área que me deu um amor novo à minha profissão e eu fico muito feliz, né, de poder contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos e também com a minha prática clínica para com as gestantes, né, que estão passando por esse momento também, qual todo mundo, né, está, que é essa pandemia, mas eu vejo que a gestante aí, por um lado, né, emocional e por meio de todas as mudanças, o qual a mulher passa nesse período tão sublime da sua vida, desejando tantas coisas, e algumas mulheres estão passando por meio dessa turbulência, vamos dizer assim, mas que a gestação não para, né? A gente sempre recomenda o fica em casa, ou deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, mas a gestação não tem como parar. E aí, como que a gente tem que ressignificar tudo isso? Nós, como profissionais, devemos, né, nos reinventar para continuar dando a assistência necessária para essas mulheres, para essas gestantes, não deixar de forma alguma que esse momento, né, passe aí de uma forma tão honrosa e maravilhosa que a mulher merece, né, passar por esse momento. E a assistência para com ela precisa ser mudada, precisa ter um olhar novo para que todo cuidado que essa mulher precisa ter seja alcançado. Então, é isso que eu gostaria, né, de falar, me apresentar um pouquinho. Não sei se já posso entrar no assunto, enfim, de como a fisioterapia pode ajudar essa gestante. Posso? Pode ficar à vontade. Então, tá bom. Alana, vai me dando assim, uns toquezinhos assim, de faltar uns 2. Eu sei que o tempo precisa ser distribuído, né? Com os outros profissionais que também estarão aqui. Então, aí, não, se você vê que está chegando perto do tempo, só me dá um alô, que eu estou sem relógio aqui por perto, tá bom? Perfeito, perfeito. Pode continuar, tá bom. Então, vamos lá. A gestação, a gente sabe aí que a mulher, a gente sempre costuma dizer, passa por muitas transformações, né? O gestar, a gente fala, tanto é que eu mesmo, né? Muda muita coisa, né? Não só emocionalmente, né? A mulher passa por uma mudança muito grande como pessoa, mas aqui de uma forma mais específica, estrutural.
o corpo de uma mulher, quando se torna gestante, se torna outro corpo, né? Então, a mulher passa por diversas alterações hormonais para que o corpo dela se adapte, né, para gerar esse filho que está em seu ventre. Então, de tantas transformações que ela passa estruturais, tem de uma forma muito mais específica, que está relacionada aí com a fisioterapia pélvica, que são as alterações musculoesqueléticas, que essa gestante vai passar por meio de muitos hormônios, de vários hormônios. Um dos mais importantes é o hormônio relaxina, que é responsável aí para dar, vamos dizer, um relaxamento, uma frouxidão, né, nas estruturas articulares e também uma diminuição do tônus, que nesse momento que ela está gestando é necessário, né, principalmente do útero, porque no momento da gestação o útero ele não pode contrair, ele precisa ficar, vamos dizer assim, com o tônus diminuído, relaxado, para que esse bebê cresça de uma forma tranquila. Só que isso impacta também todas as estruturas da mulher, nas articulações, deixando ela um pouco mais instáveis, por conta da sobrecarga, do crescimento do abdômen gravídico, a tendência de ter também algumas alterações na postura, ela começa a adotar uma lordose mais acentuada, uma região torácica mais, né, uma cifose torácica mais acentuada também. E a base, né, dos membros inferiores começa a ficar mais alargada, ela anda, né, mais com os passos mais lentos, né? A gente até recomenda de não usar muitos saltos, porque ela tem a tendência ao desequilíbrio por conta dessas instabilidades. Então, vai aparecendo também, por conta disso, algumas dores na região do quadril, a região pélvica que a gente fala, né? Nas costas, nas pernas, o aparecimento das câimbras, porque hoje nós vivemos, infelizmente, né, tem coisas boas que a tecnologia, o conforto da nossa vida traz para nossas vidas, né, nossos hábitos, porém, são muito tendenciosas ao sedentarismo. Então, as mulheres de hoje, se a gente for descrever, a tendência dela, a maioria dos trabalhos é ficar maior tempo sentada, exercitar poucos, né, o corpo, vamos dizer assim. Então, a tendência dessas dores aparecer durante a gestação são muito maiores nessa época de hoje, né, de algumas décadas para cá. E saiu um guidelines, né, do Canadá em 2018, dizendo quanto é benéfico uma gestante se movimentar pelo menos aí 150 minutos por semana, dá em torno uns 30 minutos por dia. Então, para que ela tenha uma boa qualidade de vida durante a gestação, é importantíssimo a movimentação, independente da via de parto, se ela quer um parto cesariana ou se ela quer um parto normal. E aí a gente também recomenda algumas atividades que são boas para a gestante, né? Vamos dizer assim, que causam benefícios, né? Não são todas as atividades, não são todos os exercícios que a gente recomenda para a gestante. Mas uma caminhada, uma hidroginástica, vamos dizer, exercícios, o pilates, né? Que é muito bem recomendado. Mas aí a gente, né, olhando todo esse cenário, assim, qual tá difícil realmente para que faça, vamos dizer assim, alguma atividade física, então a gente recomenda que é o mais simples, né, que é a caminhada mesmo, próximo, né, da onde você mora, que hoje é o que está mais acessível para a gestante. E nós, como fisioterapeuta pélvico, nós temos um olhar diferente para essa gestante. Eu não mencionei também que eu tenho formação em Pilates, e Pilates na gestação. Então, a gente tem um olhar, quando atende, quando acolhe essa gestante, um olhar diferenciado. Não só como uma pessoa que está vivendo uma situação gravídica, né? Mas a gente entende todas essas mudanças estruturais e hormonais o qual essa gestante está passando
e que vai sobrecarregar e vai impactar também muito a musculatura do assoalho pélvico, né? Que é aquela musculatura que vai se inserir ali no final do quadril da pelve, né? Nossa pelve tem um formato, esqueci de trazer minha pelve hoje, peço desculpa a vocês, né? Mas assim, o nosso quadril, ele tem um formato de funil, não sei se vocês estão conseguindo ver assim. Sim, dá para Né? ver. E aqui no finalzinho, né, a conexão ali a ligação, a articulação sacro-ilíaca do sacro com o ilíaco, osso ilíaco, eles, pela região inferior, não tem osso, é somente uma rede ali de músculo, que precisa estar funcional, que precisa estar forte, que precisa ter aí uma boa contratividade, um bom relaxamento, uma boa coordenação. E isso, na gestação, sofre grande sobrecarga, por conta do crescimento do bebê, do útero, do líquido amniótico, né? Enfim, de todas essas estruturas. Então, esse músculo sofre essa sobrecarga. Então, o fisioterapeuta pélvico, ele vai olhar essa gestante como um todo, e pensando também nessa sobrecarga que esses músculos estarão passando. E já pensa aí em treiná-los, em reabilitar, em fortalecer, ou seja, trazer ali a maior funcionalidade para que a qualidade de vida dessa gestante não diminua, né? Às vezes é comum alguns ditados dizendo assim, né? A mulher sente dor, e aí alguns profissionais ou leigos mesmo falam assim, é normal sentir dor na gestação. Depois que parir, passa. E aí a mulher tem que ficar com essa afirmação por 9 meses sentindo dor, sendo que é possível trazer uma boa qualidade de vida. Então, o fisioterapeuta pélvico vai estar vendo todas essas necessidades, né? Diminuindo as dores e desconfortos, reabilitando, fortalecendo, trazendo funcionalidade para essa musculatura do assoalho pélvico, porque muitas vezes as gestantes também têm a queixa de escape de xixi, sabe? Eu espirrei e escapou um xixi. Não, isso é normal, você está gestante. Não, isso é comum, mas isso não é normal, né? Eu tossi, escapou o xixi. Então, essa musculatura é responsável pela continência, né? Pela continência urinária, pela continência fecal, pela sexualidade e pelo parto. Essa musculatura que controla todas essas funções muito importantes para a vida de uma mulher. Então, ver que alguma dessas funções não estão acontecendo de forma fisiológica, aí a gente tem que ver o que está acontecendo para resolver esse problema. Então, a gente tem esse olhar específico para essa musculatura do assoalho pélvico e também, de uma forma global, vendo as instabilidades dessas articulações. Então, a gente vê qual que é a queixa dessa mulher, se ela tem dor, se ela tem alguma dificuldade de algum movimento, se isso está impactando nas atividades de vida diária dela. Então, a gente faz esse atendimento de forma globalizada, pensando na qualidade de vida durante a gestação. E aí, então, a gente tem um preparo mais específico na escolha da via de parto. Se ela tem uma escolha de via de parto cesariana, a gente tem um olhar, né? Se ela tem uma escolha da via de parto normal, a gente tem um outro olhar. Então, a gente trabalha independente da escolha da via de parto. A gente também escuta muito isso. Não vou fazer fisioterapia pélvica porque eu não vou ter parto normal, só vou ter parto cesariano. Não é assim que funciona, porque a própria gestação em si, o próprio gestar, é um fator de risco para que essa musculatura fique fraca, perca aí a coordenação e cause aí todos esses sintomas, o qual eu comentei aqui com vocês. Então, a gente somente tem um olhar diferenciado, mas a gente atua independente da via de parto. E aí, é claro, se ela escolhe um parto normal, a gente tem um trabalho mais específico, voltado ali para todos os movimentos, para toda a biomecânica que esse quadril, que esse corpo vai passar durante o parto, né? E a gente tem uma assistência linda e maravilhosa também durante o parto, sabe, Alana? Que eu amo de paixão, eu vejo que é a oportunidade única de testemunhar o milagre, né, da vida ali diante dos meus olhos. Então, eu sou apaixonada
por essa área, por essa parte do acompanhamento da fisioterapia pélvica na gestação, né? Então, o parto, nós acompanhamos também durante o parto, justamente por isso. Nós já acompanhamos essa gestante no pré-parto, treinamos, reabilitamos, fortalecemos o que foi necessário, ensinamos o que, na verdade, treinamos, né? Na verdade, quais são os movimentos necessários, que são importantes, a respiração adequada, que vai trazer aí oxigenação, diminuição de estresse, da dor, enfim. A gente treina tudo isso antes. Eu tenho uma perguntinha já. Pode falar. Pode falar. Bom, vamos falar assim, né? Vamos finalizar com essa perguntinha, porque já está dando tempo. Eu falo demais. Mas assim, eu gosto de... A gente vai falando, é muito bom. Maria, a questão assim da atividade, você falou bem sobre isso, sobre a atividade física, né? Vamos dizer assim, no parto normal, no ato do parto. Com atividade física, durante o parto, é possível ter um parto mais rápido, vamos dizer assim, ou não? Na verdade, uma dos movimentos, né, os exercícios que a gente faz, é que realmente que o trabalho de parto, né, se diminua. O intraparto, todo aquele momento assim. É claro que uma gestante que vai mais preparada, ela está mais condicionada a esse trabalho, que a gente fala, como é um trabalho de parto, requer um gasto de energia excessivo. Quanto mais preparada ela estiver, melhor será. O tempo, realmente, a fisioterapia, por conhecer da biomecânica, por facilitar, um dos objetivos é reduzir aí a fase ativa, o trabalho de parto durante né, esse trabalho para essa gestante. E quanto mais ela tem esse conhecimento e busca e pode, né, na verdade, buscar esse profissional, mais ela vai se beneficiar durante o trabalho de parto. Não quer dizer que se ela não tiver, ela não vai parir. A mulher vai parir de qualquer forma, né? Ela é protagonista do seu parto. Só que escolher e poder ter a qualidade, né, uma melhor qualidade durante a assistência, e uma delas é a diminuição do trabalho de parto, faz toda a diferença. Então, a gente pode sim, entendeu? Entendi. Bom, o tempo deu. Quero agradecer mesmo, maravilhoso a sua contribuição, muito obrigada. A gente vai dar continuidade, né, com a enfermeira Bruna, e ela também está atuando com a peito, falar um pouco mais também sobre a amamentação. Eu deixo a amamentação toda para ela, não consegui falar, mas ela vai falar tudo. Quem sabe a gente não faz uma outra live, né, para a gente estar falando um pouco mais, eu estou falando um pouco mais. Fica essa sugestão. Sim. Obrigada, tá? Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Tchau. Gente, agora eu vou estar adicionando aqui a Bruna, só um pouquinho. Vamos esperar ela chegar. Oi, Bruna, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Se eu conseguir, tá ótimo. O pessoal tá conseguindo ouvir a Bruna? Dá um joinha aí. Vê se o volume tá bom para vocês. Meus colegas, Sara, Ana, Dilanir. Boa noite. Dá sim, tá ótimo, Bruna. E aí, pode se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua formação. Sei que também foi formada pela Univag. Se você quiser começar, tá? Pode ficar à vontade, Bruna. Tá. Eu me chamo Bruna Gattiboni. Eu me formei na Univag agora no começo de janeiro, agora de 2020. Então tem pouco tempo de formada. Mas eu trabalho no Hospital Santa Helena, na UTI neonatal, desde 2017. Tem 3 anos que eu trabalho na UTI neonatal. E eu entrei lá no hospital através de indicação da própria Univag mesmo. Então eu tô lá até hoje. Na verdade, ainda não como enfermeira, mas continuo como doutora do peito, que é o cargo que quando eu entrei lá.
E é uma função muito importante lá dentro do hospital, por ser um hospital porta aberta maternidade, onde a gente recebe gestantes de várias cidades do estado de Mato Grosso, principalmente aqui da região de Cuiabá e Várzea Grande, e onde a gente atende muita demanda de puérperas, de gestantes, e assim, de mães que buscam apoio, né, em relação à amamentação. Então, como aconteceu essa questão da pandemia, deu uma mudada, né, em relação à situação, em relação à pandemia. Então, assim, a gente teve que mudar toda a nossa rotina em relação ao atendimento que a gente tinha com a mãe. A gente tinha um posto de coleta, de recoleta, do drive-thru, que fica no estacionamento do hospital, onde tinha esse acolhimento, que a mãe chegava, ia com a família, com o esposo, levava os filhos, para tirar dúvida em relação à amamentação e também para estar fazendo a questão de doação de leite materno, que a gente tem o banco de leite lá no Hospital Geral. Por conta da pandemia, o drive ele foi fechado, né, por conta de toda essa situação, e os atendimentos também. Então, assim, foram bem reduzidos, e a gente está com atendimento somente dentro da UTI neonatal, que é onde eu trabalho. E a gente tem que tomar todo esse cuidado por estar na linha de frente em relação a risco de contaminação. Todas as visitas foram canceladas. Então, assim, a gente tinha a questão da visita infantil, que era toda quinta-feira, onde os pais levavam os filhos para pegar o irmãozinho, para conhecer o irmãozinho. Então, tudo isso foi cancelado. Agora, atualmente, é só o pai e a mãe que pode estar entrando dentro da UTI, com horário reduzido, né? As mães que não amamentam, elas ficam até 10 horas da noite, juntamente com os pais, e aquelas que estão em amamentação exclusiva, elas podem passar a noite. Mas a gente tem todo o cuidado em relação a estar usando as máscaras e estar usando todos os EPIs com a mãe, até mesmo para não estar tendo esse risco de a diminuição do risco de contaminação lá dentro da UTI neonatal. Até mesmo em relação à sala de coleta, que a gente tem uma sala específica para a mãe poder estar extraindo esse leite para a dieta do filho. A gente também reduziu, então assim, a gente leu todas as normativas do Ministério da Saúde, das RDC, o que eles recomendam para a gente estar fazendo em relação à extração de leite materno, que é o quê? A gente está colocando só 2 mãezinhas por extração, e por conta da pandemia, e saiu também uma nova normativa do Ministério da Saúde e das RDC, que a mãe pode estar extraindo beira-leito. Então, aquelas mães que se sintam mais confortáveis, elas estão fazendo a extração beira-leito. Em relação à amamentação, mudou pouca coisa em relação ao atendimento. As orientações continuam as mesmas coisas. A gente realiza a roda de conversa com as mães uma vez por semana, lá na ANEL, para estar tirando dúvida, porque sempre vai entrando mãezinhas novas, e a gente acaba falando as mesmas coisas, mas sempre está tentando dar uma melhorada em relação à atualização dessas orientações. Mas chega muita mãezinha que vem de casa, que não teve um pré-natal adequado, que não fez um pré-natal adequado, então tudo isso conta. A gente fala que para uma mãezinha passar por todo esse processo da gestação, do pós-parto, do parto, ele começa desde o início, que a mãezinha, desde o início, lá no posto de saúde, onde ela vai fazer o seu pré-natal, até o hospital onde ela vai dar entrada para ganhar o seu bebê. Então, se ela fazer um pré-natal adequado, acredito que, se ela for bem orientada pelo profissional, no final ela não vai ter tantas dúvidas. Mas o que acontece é muita mãezinha que chega até a gente com essa questão de falha na questão do pré-natal, que chega com muita dúvida e acaba não fazendo um pré-natal adequado e às vezes nem termina o pré-natal. E o que acontece? A gente tenta dar o máximo para poder estar orientando, porque senão acaba entrando em depressão pós-parto. Isso é muito perigoso para uma mãezinha. Então, assim, eu já atendi várias mães com depressão pós-parto, eu já tentei ajudar para tentar sair dessa depressão e é muito difícil. Então, acredito que nós, como profissionais da área da saúde, como enfermeiros, como vocês que estão acadêmicos da enfermagem ainda, da gente olhar mais para esse lado, né, da gente ter esse atendimento mais humanizado, ser mais acolhedor. Porque é isso que as mulheres precisam. Porque muitas vezes não tem esse acolhimento em casa. E ela vai procurar um profissional, né?
Então, assim, se a gente começar a olhar não só para a gente, mas olhar para o próximo, ter aquele olhar, né, de humanização, acredito que muita coisa vai melhorar. E em relação à amamentação, a gente orienta, na verdade, a mulher como um todo. Não é só a questão da amamentação, a gente orienta a mulher como um todo, né? Então, assim, desde aquele início de como que ela foi no pré-natal, até ela dar entrada na maternidade, a gente pergunta se ela foi bem acolhida, se ela foi bem orientada, e as dúvidas sempre é a mesma. Ah, meu filho está mamando, mas ele chora muito, eu não sei se o meu leite está o suficiente para ele. Sempre as mesmas perguntas, que acabam sendo clichê, entendeu? Então, assim, a mãe fala que o leite não está sendo suficiente e fala que não está dando leite, e aí começa a entrar com aqueles mitos, se você passar pente no seio, vai começar a sair leite, ou se você tomar cerveja preta. Então, assim, acaba com esses mitos, né? Então, a gente acaba orientando essas mãezinhas em relação a todo o processo de conhecer o seu próprio corpo, para você saber como é que funciona mesmo o corpo humano. Porque muitas delas não sabem conhecer o seu próprio corpo. Então, a gente orienta em relação às massagens. Então, assim, as massagens, como é que são feitas, né? Para ajudar na produção do leite materno, a gente orienta. A gente orienta em relação à pega correta, pega incorreta. Se uma criança mama bem, com certeza ela vai ganhar peso e a mãe vai começar a produzir mais e mais leite. Se uma criança pega errado, vai machucar a mãe, vai causar fissuras e dentre outras coisas. Você ia fazer uma pergunta? Não, é um comentário reforçando isso. Tem muita dúvida, né, Bruna, sobre isso, sobre a pega, né, correta. Às vezes a mãe dá só o bico do peito ali, acha que tá tudo certo. Isso. Se ela não souber e se for orientada corretamente, ela sofre, continua sofrendo até, né, até conseguir, vamos dizer assim, um melhor jeito de amamentar o filho, né? Sim, e muitas mães, por ter essas dúvidas em relação à questão da pega, que achar que a criança tem que mamar somente o mamilo, que é o bico, elas acabam, às vezes, desistindo por conta das fissuras, por conta das lesões que causa. Então, assim, junta naquele período de pós-parto, a criança não fez nenhum mês de vida, tá pegando errado, aí a mãe não tem aquele apoio dentro de casa, porque muitas vezes a mulher não tem o apoio dentro de casa, porque muitas vezes a família não entende que esse processo é um processo bonito realmente, mas é um processo muito doloroso da parte da mulher, porque ela tem que se entregar totalmente para a criança, né? E assim, eu sempre falo, quando eu vou orientar as mãezinhas lá na UTI neonatal e outras mães que vêm de casa, que a amamentação, ela é um ato de amor, sim, mas ela tem todo um processo. E eu falo também que a amamentação, ela tem que sentir prazer. A amamentação você não pode sentir dor, porque se estiver sentindo dor, é porque tem alguma coisa errada. Porque o certo é a mulher sentir prazer em amamentar o seu filho. Então, assim, a gente ajuda, vem com esse suporte para dar apoio à mulher, para a questão, para ela dar continuidade à amamentação até 2 a 3 anos, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, e não abandonar a amamentação ou entrar com outro tipo de fórmula, outro tipo de complemento. Porque sem prescrição médica, que é o que também muito acontece, né? Existem vários casos de criança ser internada por conta de infecção, por conta de diarreia, por conta de febre, por tudo isso, né? Por um suporte inadequado em relação a não ter procurado um profissional médico para estar prescrevendo, se necessário, passar para a criança. Mas em relação à pega, a questão de pega correta e pega incorreta, eu sempre falo para as mãezinhas o seguinte: quando vocês forem dar o peito para o seu filho, sempre dá uma olhada em relação a como é que vai estar a boquinha do bebê. O certo é a mãezinha colocar a criança totalmente barriga com barriga. A boca do bebê, ele tem que estar, que a gente fala, boquinha de peixe, que quando a mãezinha vai dar o peito, a boquinha do bebê tem que estar com os lábios inferiores voltados para fora e o superior bem coladinho à questão da areola. O nariz, ele não vai estar atrapalhando a respiração da criança, a criança vai estar conseguindo mamar e respirar ao mesmo tempo, se estiver posicionado de uma forma correta. Isso não atrapalha a respiração da criança, como muitas vezes as mães acham que atrapalha e acaba colocando o dedo. Isso que atrapalha a questão da deglutição da criança e acaba pegando errado.
Então, se a mãe posicionar corretamente a criança no seio, ela não vai precisar fazer isso aqui, certo? Então, assim, outras coisas que a gente observa é a relação como é que vai estar a sucção da criança. Se quando a criança ela vai sugar, a bochechinha enche. Ou, então, quando a criança está sugando, às vezes a gente acaba até vendo a questão de ter um pouquinho de leitinho do cantinho da boca. E a gente sempre pergunta para as mães, tá doendo? Se tiver doendo, a gente tira e posiciona novamente até a mulher falar que está conseguindo amamentar e está sentindo prazer. Mas enquanto tiver no seio, a mulher, o bebezinho mamando e a mulher sentindo dor, a gente dá uma pausa e repete todo esse processo novamente até ela sentir prazer. Porque enquanto ela estiver sentindo dor, isso é muito prejudicial, porque a criança, além de machucar a mulher, ferir o seio e causar toda essa questão de fissura, a criança pode perder peso por conta de uma sucção incorreta. Em vez de estar ganhando peso, a criança vai estar perdendo peso e a mãe acha que, consequente disso, é a questão que o leite é fraco. Então, tem tudo isso. Então, a questão das orientações, ela tem que ser bem orientada. A mãezinha tem que procurar um profissional da saúde que possa estar orientando corretamente, ou se não, ir procurar a gente no Santa Helena, que lá tem as doutoras do peito 24 horas, pode estar indo lá, pode estar pedindo ajuda, né? E não ficar com essas dúvidas em casa. Porque é muito importante a gente estar orientando corretamente para a questão de não acontecer um desmame precoce, que é muito ruim para uma criança. Então, e tem outros... Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Eu ia te fazer uma pergunta. Você falando que você surgiu essa dúvida. Em caso de dúvidas por parte da gestante ou até mesmo para as mamães que já estão em casa, caso elas tenham dúvidas ou até mesmo queiram falar com vocês, tem algum atendimento, como a gente está na pandemia, né? Tem algum atendimento via WhatsApp ou algum aplicativo específico para estar entrando em contato com vocês, para tirar essas dúvidas? Sim, a gente tem o telefone do Drive, que era específico para isso, né? Como eu já havia dito, que era um lugar específico para atendimento com mães que estão nessa fase da amamentação. E a gente continua com esse atendimento via WhatsApp, até mesmo porque a gente tem mães que estão extraindo em casa, né? Porque a gente tem esse processo de dar continuidade com as mães que são doadoras de leite materno, lá do Santa Helena, e a gente tem que entrar em contato com elas toda semana, a gente acaba conversando, mas tem sim, depois eu coloco no meu Instagram o número do WhatsApp, do Drive, que é o que a gente conversa, né, com essas mãezinhas, e para aquelas também que quer se tornar doadora, que tem essa vontade de doar o leite materno, que a gente precisa bastante, até por conta dos prematuros que a gente tem lá na UTI neonatal. E aí depois eu vou colocar certinho no meu Instagram como é que tem que fazer para acessar o Drive, o WhatsApp do Drive, para conversar direto com a gente. Ou se não, ela pode estar indo até no Santa Helena, né? Mas assim, por conta dessa pandemia, nossos atendimentos foram reduzidos, né? Mas a gente acaba realizando os atendimentos, porque muitas vezes as mães que ganham bebê lá na maternidade acabam, né, passando lá pela gente, pedindo ajuda, por conta dessas dúvidas que acaba tendo, mas a gente acaba, sim, realizando atendimentos lá presencial, como também pelo WhatsApp, tirando dúvida das mãezinhas. Ótimo, Bruna, que maravilha, hein? Muito bom. E como você disse, né, nesse meio à pandemia que a gente está vivendo, estamos passando, que se Deus quiser vai passar logo, logo, a gente tem que reforçar mais como profissionais o acolhimento, né, o atendimento, porque, e principalmente para aquelas que estão em casa, no distanciamento social, que muitas vezes não tem o apoio da família. Então, a gente tem que estar sempre como futuros profissionais, né? E vocês, já na linha de frente, ter bastante essa paciência, esse acolhimento, saber conversar, saber orientar, é muito importante. E o que falta bastante, né? Em muitos locais. Sim, porque muitas vezes as mães ela acaba buscando na gente não só a questão da orientação, né, em relação à alimentação, em relação a todos esses cuidados. Às vezes ela busca apoio emocional, porque isso afeta bastante em relação ao emocional da mulher. Então, assim,
Às vezes eu mesmo já cheguei a orientar mulheres que não conseguiam nem falar o que estava acontecendo, porque começava a chorar. Então, assim, às vezes elas buscam na gente, como profissional, um ombro amigo, né? Não só a questão de ser um ombro amigo, mas também de apoio emocional, porque não tem esse apoio em casa e elas vêm buscar através dos nossos atendimentos. Não só como a gente, como doutora do peito, como os outros profissionais, né? Como a fisioterapeuta estava falando, achei muito interessante as coisas que ela estava situando em relação aos atendimentos específicos que ela realiza, e tudo é um conjunto, né? Cada um liga uma coisa. Então, assim, a fisioterapia, ela entra na parte do puerpério, da relação da gestação, né, todo esse acompanhamento, como a amamentação também. Então, tudo isso, se a mulher tivesse um atendimento humanizado, né, uma questão mais organizada, desde o início da sua gestação até o final, nossa, acredito que muita coisa ia melhorar bastante. Muitas mulheres não iam ter as dúvidas que tem hoje, né? Então, assim, isso ia ajudar bastante em relação a questão da gestação mesmo e a questão da amamentação. Não só como isso, como outros assuntos também relacionados à gestação, né? Ixi, entre outras coisas, como diabetes gestacional, pressão. Bruna, tá me ouvindo? É possível amamentar exclusivamente até o 6º mês e de 2 a 3 anos, como recomenda o Ministério da Saúde. Maravilha. E ressaltando, né, o horário está dando, e ressaltando que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar indo direto no Instagram da Bruna. Ela vai estar disponibilizando também, eu posso deixar no meu Instagram, para quem está acompanhando a nossa live. E quero agradecer, Bruna, pela sua participação. Foi essencial, maravilhoso as suas dicas, as suas orientações, e continue assim. Eu vi que você é muito, assim, bem detalhista, sabe, explicou maravilhosamente muito bem. Agradeço a sua presença, a sua participação com a gente, tá? E qualquer dúvida, eu estarei mandando para você também. E se tiver alguma pergunta que mandarem para mim, eu mando para você também, tá bom? Nada, eu que agradeço o convite de você, da Ana, que foi minha colega de sala, as professoras aqui, ó, todo mundo mandando coraçãozinho, saudade delas, professora Simone, professora Camila, as outras professoras, agradeço de coração o convite. E fica outro convite também, se quiser fazer outra live com outros assuntos, até porque esse assunto é muito extenso, né? Então, assim, como eu nem gosto de falar, e eu também, né, sobre esse assunto, dá vontade de falar muito mesmo. Mas, assim, se quiser fazer outra live, vamos fazer outra live, vamos buscar mais assuntos, até mesmo a gente pode dar continuidade, né, para estar ajudando essas mães via live, né? Vamos expandir esse conhecimento, os nossos conhecimentos, juntando tudo que a gente tem. Acredito que vai ajudar muita mulher aí, muita gestante. Ai, que maravilha, com certeza. Essa sugestão já está anotada. E se Deus quiser, com certeza a gente faz outra live. Para a gente aprofundar bastante, que aqui realmente o tempo é curto, né? Para essa live, mas assim, com certeza a gente faz outra live para a gente aprofundar certinho, tá bom? Ah, vamos sim, pode contar com o meu apoio, viu? Obrigada, Bruna. Vou estar chamando agora também, gente, vou estar encerrando aqui, tá? Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Obrigada, eu. Vou estar chamando agora a Dilanir. Ela também faz parte do nosso grupo, e vai estar falando um pouco do seu relato de experiência. Ela passou em meio à pandemia, né? A sua gravidez, o seu parto, agora está em casa com o nosso pequeno Príncipe Brian. Só um momento. Ela entra. Oi. Não tô te ouvindo.
Não estou ouvindo, Dilanir. Tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a Dilanir? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Boa noite. Fala de novo aí, pessoal. A Dilanir, vocês estão ouvindo a Dilanir normal? Manda um joinha. Oi, boa noite. Oi. Dilanir, vamos fazer Já o tá na... seguinte. Eu vou tirar você, aí eu arrumo você novamente na live, tá? Só um momento. Ok. Vamos arrumar ela de novo, gente, o pessoal não está conseguindo ouvir. Vamos ver se agora dá certo. Oi. Oi, agora sim. Boa noite. Pessoal, tá conseguindo ouvir? Boa Sim, noite. não, E agora? ninguém falou nada. Tá ok aí? Tá conseguindo me escutar? Ah, tá ok. Como a Alana já falou, né, que é um relato de experiência, porque quando a Gente, pandemia... manda um oizinho, ou vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Felipe, Diz que tá ouvindo bem. Estão dizendo que tá ouvindo bem. agora Então, vamos sim. lá. Então, vamos lá. Quando a pandemia começou, quando começaram um lockdown aqui em Cuiabá e Vaza Grande, e se encerrou, né, as aulas presenciais, eu estava no terceiro trimestre de gestação. E como alguns colegas próximos sabem, aqui eu não tenho família, né? A família é barra amigo. Aqui é amigo barra família. Então, eu estava no terceiro trimestre de gestação. Então, a equipe que me acompanhava no pré-natal, da rede básica, foi uma das unidades onde se abriu a porta para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid, né? Com sintomas suspeitos de Covid. E aí, tipo, teve que ser todo reestruturado, né? Para o atendimento. E a preocupação inicial foi, e agora, meu pré-natal, como é que vai ficar? Como toda gestante, né? E eu já estava na reta final da minha gestação. E aí eu fui na consulta de pré-natal normal, e aí a equipe já tinha me acolhido desde o início da gestação, nós conversamos, sentamos, conversamos, eles conversaram comigo, referente aos atendimentos que ia mudar, referente à rotina que ia mudar, né? Referente à questão da organização dos atendimentos, desde a recepção até o atendimento com o médico, ele ia todo ser reestruturado. E a equipe me acolheu nesse momento de uma forma, como as meninas colocaram agora na fala delas, mais humanas, uma forma acolhedora. Porque muitas vezes na unidade com suspeitas, né? Então, eu não era atendido naquele momento. Então, eles já ficavam de prontidão na porta e aí avisavam que naquele momento tinha pacientes suspeitos lá e não deixavam nem entrar. Então, de lá mesmo eu já voltava. E aí combinamos de ir em um horário que não tinha tanto fluxo de atendimento. Então, a equipe que me acompanhou, ela foi uma equipe muito acolhedora. E aí, como a Marili colocou, eu queria ser protagonista da minha gestação, do meu parto, do meu pós-parto.
E aí fui buscando conhecimento. Fui buscar conhecimento, fui buscar depoimentos de mulheres que passaram pelo esse momento, tiveram um parto normal, com tranquilidade, dentro de um atendimento onde foram acolhidas, com acompanhante que elas determinaram, sendo protagonista em todos os momentos. E aí eu fui buscar conhecimento, fui fazer o plano de parto, né? Conversei com meu esposo, conversei com os amigos mais próximos, fui buscar conhecimento, fui buscar conhecimentos com os profissionais especialistas. E aí realmente foi reduzido, né? A questão da atividade física, porque eu deixei de ir para a faculdade, eu deixei de fazer minhas caminhadas, foram tudo mais reduzido, tive que me reorganizar, coisa que estava já tudo planejado, eu tive que me reorganizar nesse período. E aí, nessa reorganização, eu consegui fazer algumas atividades em casa específica. E no dia, na reta final da minha gestação, em maio, em casa, né? Estourou minha bolsa, eu liguei para os amigos, liguei para os familiares longe. Ó, minha bolsa estourou e tal, vamos para o hospital, vamos para a maternidade. Já tinha buscado conhecimento sobre a maternidade, como é que era o atendimento, como estava sendo o atendimento nesse momento, né? Então, eu deixei para ir já no momento, já que fosse que eu me conhecesse o meu corpo, que já fosse para ter. Então, assim eu fiz. Arrumei tranquilamente, liguei para os amigos, liguei para a família, dizendo que estava indo para a maternidade e tal. Cheguei lá por volta das 7 horas da noite, né, 19 horas, quase o mesmo momento da live aqui. E aí fui atendido, fiz toda a triagem, não pude, no primeiro momento, a minha acompanhante não pôde entrar. E aí, quando eu fui internada, a minha acompanhante ficou. Resumindo, meu parto durou 3 horas. 3 horas, dentro de 3 horas eu estava com meu bebê no... realmente, até me surpreendeu. E aí a equipe também ficou, que estava no momento lá, que me acompanhou, se surpreendeu também, né? E aí as gestantes que estavam lá em trabalho de parto foi lá e falou assim, o que você fez? Eu falei, olha, o que eu fiz foi um planejamento, mesmo antes da pandemia, mesmo antes, e tive que me reorganizar, me replanejar, todo nesse momento, um planejamento onde eu queria ser protagonista, e eu fui. Tanto que, né, a duração do parto diminuiu bastante. E aí não teve visitas, né, só trocas de acompanhante, e em pouco tempo eu estava em casa. Na amamentação, tive alguns receios, como toda mulher nesse momento, né? Todo aquele cuidado para sair do hospital, para chegar em casa, os cuidados na primeira consulta, para levar, para fazer o teste do pezinho, para as primeiras vacinas. Então, tem todo esse receio. Será que o que está acontecendo também nesse momento? A falta de informação leva muitas mulheres a não ir buscar atendimento, a não ir realizar o pré-natal, a não ir no momento que chega a hora do parto, não ir para a maternidade, o que aconteceu, né, ultimamente, né, aqui, que teve as notícias até nos jornais que as mulheres estavam tendo bebê em casa, algumas só. E a questão de não levar as crianças para vacinar, de não realizar os exames necessários nesse primeiro momento, com medo de levar nas unidades de saúde, por causa da pandemia. Então, assim, acredito que nesse momento a informação é muito importante, informação correta, né? A informação de profissionais que sejam capacitados para estar prestando essa informação da melhor forma possível. E aí eu fui, levei meu filho, fiz todos os exames. Medo, receio, com certeza tive durante esse momento, porque é uma realidade que a gente não imaginava passar. Eu jamais imaginava passar, ter que ficar em isolamento, né? Ter que ficar com receio de tudo, ter que estar higienizando a todo momento, ter que estar me cuidando o dobro, né? Por causa dele, por causa desse serzinho que agora depende de mim, ter que me resguardar de algumas coisas, ter que estar acompanhando os amigos, os colegas dele estar acompanhando o crescimento e desenvolvimento dele por redes sociais,
meu baby chá, você foi uma live que eu nunca imaginei, né? Com os amigos que moram aqui. E para a família, tudo bem, que a família já está acostumada, mora longe, né? Mas, assim, ter que se organizar, né? E a questão do emocional também conta muito nesse momento. E quando a equipe, tem uma equipe, né? Tem uma rede de apoio, igual as meninas falaram, e você também, e buscar esse conhecimento, ser protagonista disso tudo, vale muito a pena. E assim, estou aqui hoje dando meu depoimento, né, referente a isso. Graças a Deus ocorreu tudo bem, né? E assim, quando eu falava, quando eu comentava, que atividade física você está fazendo? E graças a Deus deu certo. Assim, a recomendação que eu deixo, busca conhecimento. Por um que seja, não precisa ser atividades exaustivas, né? Até porque nesse momento não dá de fazer qualquer tipo de atividade. Buscar na rede de apoio, de atendimento, profissionais que realizem esse acolhimento, porque é um momento que é difícil, principalmente para as grávidas, para a puérpera, para lactante, né? E aí, assim, essa rede de apoio de profissionais é muito importante. E graças a Deus eu tive esse acolhimento na minha equipe que me acompanhou na minha gestação. Porque eu ligava e falava, Dilane, o seu som está um pouquinho longe e está cortando. Eu não sei se você consegue me ouvir. E o pessoal também. Mas o nosso horário também já está finalizando. Desculpa estar te cortando, tá? Mas para mim está travada a sua fala. Não sei se os espectadores estão conseguindo me ouvir bem. Está tranquilo? Gente, ela realmente, acho que a internet dela estava um pouquinho ruim e caiu. Mas assim, o nosso tempo também já deu. Quero agradecer a presença de todos. Espero que tenha, vamos dizer assim, ajudado, principalmente aquelas mamães que estão distantes ou tem alguma conhecida, né, alguma amiga, que possa estar passando para elas essas dicas que essas profissionais trouxeram para a gente hoje. Mas isso. Ah, tá travado. O pessoal tá falando que tá travado. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá tranquilo? No finalzinho a internet não está colaborando. Mas que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela presença de todos. Espero que tenham gostado da nossa live. E é isso. Muito obrigada, tá, gente? E qualquer dúvida, informação, vocês podem estar lá acompanhando o Instagram da Marília, desculpa, e o Instagram da Bruna. E até mesmo pode mandar mensagem no meu Instagram que eu estarei respondendo, tá bom? Ai, um beijo, professoras Kênia, Simone, Camila, minha madrinha Decida, Rafael, os grupos Sara, Ana, Letícia, Pedro, Dilaniro, obrigada